Já começou o momento de decisão no Mundial de Clubes e hoje podemos ter times europeus sendo eliminados, tem Palmeiras, tem Botafogo brigando por vaga e a gente vai explicar certinho a situação de cada um dos times para sonhar com a classificação para as oitavas do Mundial. Vamos nessa! Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 23 de junho de 2025, com mais um diário aqui do Gol para manter você bem atualizado sobre o que aconteceu, sobre o que vai acontecer no futebol no Brasil e no mundo. Claro que nesses dias o foco é o Campeonato Mundial e hoje, segunda-feira, começa a terceira e decisiva rodada da fase de grupos, valendo já vaga para as oitavas de final. Porto está na Berlinda, Atlético de Madrid está em situação complicada, até o PSG pode rodar, enquanto isso Botafogo e Palmeiras têm uma situação confortável, tá? Quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo um comentário de quem vai avançar, quem vai ser eliminado, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal do Gol e também clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, não se esqueça também de compartilhar o nosso canal. Vamos lá para a capa do nosso site com os principais destaques no gol.com.br, destacando aqui ó, o Simeone falando, né, confiança, exaltando o Botafogo, não tem como, né, depois de ter vencido o PSG, e falando sobre a possibilidade de uma goleada, né, que é o que precisa, não sei, 3-0 a goleada, a gente vai discutir isso aqui um pouquinho mais, mas para discutir, para classificar o Atlético precisa disso. Tá? Eu vou passar aqui para o Mundial, vamos lá, vamos começar com o que aconteceu ontem. Tivemos a vitória do Manchester City 6-0 sobre o Al Ain, né? Tem um ritmo de treino, né? Uma tranquilidade. Manchester City que tem uma média de 3,75 gols por partida em mundiais de clube. Nada mal, né? Estreou no Mundial quando conquistou o título vencendo o Fluminense, quando tinha ganhado sua primeira Champions League, e agora também está passeando, está muito tranquilo a equipe do Manchester City. E o Guardiola se tornou o maior vencedor, igualou o recorde de jogos no comando de times em mundiais e agora também é o maior vencedor. Tivemos o Al Hilal não saindo do zero contra o Red Bull Salzburg, né? Situação mais complicada aqui para o Al Hilal. O Real Madrid ficou com 1 a menos com 7 minutos, expulsão do Asensio, mesmo assim conseguiu uma vitória tranquila, né? 3-1. Vencia por 3-0 até os 10 minutos finais, quando o Montiel diminuiu, mas o Bellingham fez no primeiro tempo, depois o Arda Güler, Fede Valverde, boa partida também do Vini Júnior, gostei do que vi em campo aqui, foi um jogo interessante. O Courtois, melhor em campo, justo, tá? Porque ele, quando estava 0-0 e com um jogador a menos, fez algumas boas defesas ali que impediu o 1-0 e acabou facilitando o caminho da equipe do Real, então justa essa votação aqui, essa nota maior para o Courtois. Kennedy teve chance, o Rondon teve chance e ninguém conseguiu mandar para a rede. Então vamos passar aqui. Tivemos mais um jogo ontem também, que foi a vitória da Juventus sobre o OAK. E a gente vem aqui para os últimos grupos. Real Madrid lidera seu grupo com 4 pontos, Salzburg também tem 4 pontos, Al Hilal tem apenas 2, Pachuca já está eliminado, 100 pontos neste momento, se vencer na última rodada só chegaria a 3, está eliminado. E aqui no grupo G nós temos os dois classificados, Juventus e Manchester City, confirmando aquela coisa lógica, né, que se imaginava, e é incrível porque a Juventus é a líder, eles têm o mesmo saldo, mas tem mais gols marcados a Juventus contra o Manchester City. City que não sofreu nenhum gol, fez 8, mas né, tem um gol a menos marcado, o OAK e o Al Ain já estão eliminados. O que interessa mesmo é isso aqui, né? São os jogos de hoje, é isso que a gente está olhando aqui. Teremos 4 da tarde, Atlético de Madrid e Botafogo, Seattle Sounders e PSG. Depois, às 10 da noite, Inter Miami, Palmeiras, Porto e Al Ahly. A questão são 4 jogos, mas em 2 horários, porque isso aqui já é decisivo, um jogo afeta o outro. Todos os times aqui têm chances de garantir a classificação, e todos mesmo, tá? Até o Seattle Sounders. Vamos começar pelo grupo B, que será decidido primeiro. O Atlético de Madrid tem os seus 3 pontos aqui. O PSG tem 3 pontos, o Botafogo tem 6. Podemos ter um empate triplo entre essas equipes. O Atlético de Madrid, se vencer o Botafogo, ficaria com 6. PSG vencendo o Sounders, ficaria com 6 pontos. Aí entram os critérios. Como que o Botafogo se classifica? Vitória, empate ou então até uma derrota por 2 gols de diferença para o Atlético de Madrid.
Se perder por 3 gols ou mais, aí tem que torcer por um tropeço do PSG, que não pode vencer, por empatar ou perder para o Seattle Sounders, e aí é difícil você imaginar isso, né? O PSG não deve mandar o que tem de melhor a campo, mas os titulares estão em campo, estão ali no banco, se precisar vão entrar e vão ganhar. A tendência é essa, o Seattle Sounders é um time fraco. Tem chance de se classificar, porque se vencer, chega aos 3 pontos, e aí uma vitória do Botafogo pode acabar se classificando, mas tem que tirar um saldo de 3 gols para cima do PSG. Assim, é absurdo, né? Tem que fazer 3-0 no PSG, o Seattle Sounders, e aí é coisa de maluco. Mas podemos ter ou PSG ou Atlético Madrid sendo eliminado. PSG precisa do quê? De uma vitória, de um empate e tropeço. Se empatar, tem que torcer pelo tropeço do Atlético Madrid, né? Um empate do Atlético Madrid também já garante a equipe do PSG. Ou então pode até perder por 2 gols, tendo uma vitória do Botafogo. O Atlético Madrid precisa vencer e torcer por um tropeço do PSG, empatar e uma derrota do PSG, ou então uma vitória por 3 gols, e aí o PSG pode vencer e tá tudo certo, né? Se vencer por 3 gols, não precisa olhar o jogo do PSG, essa situação do grupo B. A gente vai para o grupo A agora, que vai ser decidido depois, começa pelo B e depois vai pelo A, em que o Palmeiras lidera com 4 pontos, Inter Miami tem 4 pontos também, se enfrentam hoje, Porto e Al Ahly, 1 ponto cada um, olhando os dois adversários, porque se Palmeiras e Inter Miami empatarem, acabou. Né? Se empatar, os dois estão classificados e o Porto já está eliminado, né? Pode ter um jogo de compadre entre Palmeiras e o Inter Miami. O Palmeiras vencendo ou empatando está classificado. Se perder, precisa torcer por uma vitória sobre o Al Ahly, porque o primeiro critério de desempate é o confronto direto. E aí, como já venceu o Al Ahly, chegaria nos mesmos 4 pontos, confronto direto da Palmeiras, Palmeiras está classificado. Ou então perder e o Porto vencer, mas vencer por 1 gol, porque o segundo critério é o saldo de gols. Nesse momento o saldo é favorável para a equipe do Palmeiras. Perdendo, você entende que vai diminuir 1 gol aqui. Se o Porto vencer por 2, fica com saldo positivo e vai acabar passando a equipe do Palmeiras, tá? Inter Miami também, vitória ou empate garante a classificação. Se perder o jogo, tem que torcer por uma vitória do Porto, porque o Inter Miami venceu o Porto. E aí garante no confronto direto, já está classificado. Ou então, se perder, tem que torcer por uma vitória do Al Ahly por até 2 gols de diferença para ter o critério de desempate a seu favor neste momento. Lembrando que o primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo B nas oitavas, o primeiro do B encara o segundo do A. Nesse momento seria Palmeiras e PSG, Botafogo e Inter Miami nas oitavas de final, cada um iria para um lado da chave, tá? Essa é a situação do Mundial de Clubes. E eu vou pegar aqui na nossa capa do site para mostrar a vocês. Tem lá todos os jogos e você pode conferir, tá? A situação aqui, as prévias dos jogos. Quero ver o Porto, tá explicadinho lá também a situação, onde vai passar o jogo, né? Passa no Sport TV, passa na Casa TV, passa no DAZN. Tem aqui a situação do campo. O jogo do Palmeiras também tá aqui. Por que eu vou destacar? Transmissão da Globo, do Sport TV, Casa TV, Globoplay, DAZN. Tem lugar demais para você assistir. E aqui a formação do time. Isso aqui é uma prévia, né? Uma projeção. Estão falando bastante que o Vitor Roque pode perder a posição para o Flaco Lopes, que entrou bem no Mundial e pode ganhar essa posição de titular. O Palmeiras tem 6 jogadores que estão ali pendurados. Então pode fazer com que o time, com o Abel Ferreira, acabe poupando alguém, porque 2 cartões já leva a suspensão na fase no jogo seguinte, que seria oitavas de final. Só nas quartas de final, das oitavas para as quartas, que o cartão vai zerar. Então se alguém levar o segundo cartão nas oitavas, também está fora das quartas. Se levar agora nesse jogo, perde o primeiro jogo do mata-mata, perde o jogo das oitavas. O Palmeiras tem que abrir o olho nisso aqui, porque muita gente tomou cartão amarelo nos últimos jogos. Passar pelo Brasileiro da Série B, tivemos a rodada começando na sexta-feira com o Botafogo vencendo o Chapecoense, o América Mineiro empatando com o Criciúma. No sábado o Avaí perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1, golaço do meio de campo. Remo perdeu o clássico contra o Paysandu, Remo com a chance de subir ali no G4, acabou perdendo o Paysandu, que está na zona de rebaixamento. Ferroviária venceu o CRB por 1-0.
No domingo, o Atlético Goianiense venceu Volta Redonda por 2-0, Curitiba fez 2-0 no Cuiabá, Amazonas venceu Vila Nova por 2-1 num duelo que dá um respiro aqui pro Amazonas, né? Tentando subir aqui, tentando evitar o rebaixamento, essa é a briga do momento. Nessa segunda-feira, Operário contra Grêmio Novo Horizontino, Goiás contra o Atlético. Temos os dois líderes, Goiás e Novo Horizontino, que pode ter mudança de mão hoje da liderança do Brasileirão da Série B. Vão entrar em campo às 7 da noite o Novo Horizontino e às 9 da noite o Goiás. Curitiba e CRB fecham o G4 nesse momento. Lá embaixo tem o Amazonas, Volta Redonda, Paysandu e Atlético de Minas Gerais, essa situação de momento da Série B do Brasileirão. Voltando para a capa, vamos lá. Gol, o mercado da bola. Não temos o gol no mercado nessa semana, porque a janela dá uma parada, mas quero destacar aqui o Deco falando sobre o Nico Williams. Deseja trazer, o Nico Williams quer ir para o Barcelona, segundo o Deco que é diretor lá do Barça, jogador brasileiro, português também, né? E ele deu uma entrevista falando que tá indo atrás e o Nico Williams, jogador do Athletic Bilbao, belo jogador, quer ir para o Barcelona. A gente vai ficar de olho com outros destaques também, por exemplo, o Santos devolvendo o Gabriel Veron. Que situação do Veron, né? Deixando saudade nenhuma, vai ser devolvido para a equipe do Porto. Tem o Leverkusen também atrás de jogador. Informações do mercado você encontra no nosso site, está aqui embaixo, né? A abinha aqui do mercado da bola, você confere. E vou passar só por um aniversariante do dia. Amanhã é aniversário do Messi, tá? Mas hoje é aniversário de Zinedine Zidane. Nada mal, né? Zidane, grande jogador. Deixou pouca saudade pro torcedor brasileiro que viveu ali 98, 2006, mas quem gostava de um bom futebol viu um cracaço de bola. Zidane então completando seus 53 anos nesta segunda-feira, dia 23 de junho de 2025. É isso, meus amigos, a gente volta amanhã com mais informações, com quem avançar nessa segunda-feira, com a situação também da terça-feira. Fica ligado no canal do Gol, deixa o seu like, seu comentário. Valeu, aquele abraço.